gostar. Olha aí, o nosso bedel. Lá não tá faltando mais. É. Bem, vamos iniciar a reunião do grupo de estudos. Hoje estava planejada uma ação ambiental. Eu trabalho com as crianças de uma escola aqui na linha Paraíso e estava programada uma ação ambiental que não saiu em função da chuva, por isso não sairia a reunião do grupo de estudos hoje. Então a chuva acabou então adiando esse compromisso lá que ficou agora para o dia 29. Talvez essa razão da Adriana, eu havia falado para ela dessa atividade e mais alguns participantes, mas quero agradecer a presença dos que se dispuseram a vir aqui hoje e as pessoas que nos acompanham também na internet. Essas nossas reuniões elas são enviadas para um servidor de streaming, né? Então as pessoas podem acompanhar em tempo real de lugares diferentes. Pelo menos por algum tempo nós tivemos uma pessoa que se comunicava, Antônio, é o nome dele, em Portugal. E algumas, depois as estatísticas nos mostram, e tem algumas pessoas que acompanham realmente as reuniões de outros lugares. Depois disponibilizamos esse material também no site do grupo de estudos. O que nós, já que temos novos participantes aqui na nossa reunião, o que nós estamos fazendo aqui então? Nós estamos nos reunindo desde 2006 com o propósito de tentar entender como funciona a inteligência humana. Ou seja, como é possível entender algo, como é possível pensar sobre o que entendemos e, por fim, como é possível falar sobre o que pensamos do que entendemos. Vocês percebem que há uma propositada divisão dessas questões em examinar o entendimento humano e examinar a capacidade humana de pensar e depois examinar a capacidade humana, então, de falar sobre esse sistema todo. Por que nós dividimos entendimento, a capacidade de entendimento, com a capacidade de pensar? Bom, primeiro, né, parte-se aqui do pressuposto de que o homem, né, a estrutura orgânica que nós denominamos homem, que pensa, ele faz isso em razão de um processo extremamente complexo que precisa ser identificado nas suas partes para tentar examinar cada uma delas, para depois explicar como é possível, então, essa capacidade de pensar. A primeira questão que a gente parte aqui, então, desse reconhecimento é de que os seres vivos se relacionam com o meio em que vivem de forma natural. Se nós formos examinar a ameba, que, segundo aquilo que nós temos por conhecimento do mundo da natureza, nos diz que é a estrutura orgânica mais rudimentar, e depois na outra ponta o homem, nós vamos perceber que essas duas estruturas, tanto o homem como a ameba, elas buscam a sobrevivência de forma permanente. Se a ameba não buscasse a sobrevivência, faltaria a ela algo que assegura a existência enquanto estrutura orgânica. Acontece com a ameba, acontece com o homem. Então há um complexo de relações naturais entre as estruturas orgânicas e a natureza, e que essas estruturas buscam a sobrevivência. Bom, para que elas possam sobreviver, elas estão permanentemente se reproduzindo. A ameba se divide, né? Tem até um processo lá dos mais rudimentares, acho que o Lucas está aqui, é meiose, né? Elas vão se repartindo, né, e se reproduzindo. E o ser humano, depois nessa outra ponta, então, dessa cadeia, também está permanentemente, seus tecidos orgânicos, desde o momento em que há a reunião das informações genéticas do homem e da mulher, o processo então que se estabelece além da sobrevivência é de uma permanente reprodução, tanto que, cessada a reprodução dessas estruturas orgânicas, nós dizemos então que houve a morte, né? A morte é o fim desse processo. Bom, se nós formos observar essas estruturas orgânicas, então lá a ameba e o homem, nós vamos perceber que há um processo natural de entendimento entre essas estruturas orgânicas e a natureza. O homem, quando se alimenta, ele não precisa dar nenhuma instrução ao seu corpo, e o corpo sabe perfeitamente o que fazer com o alimento. Ele se fere, o corpo sabe exatamente o que fazer ali para consertar aquele ferimento. Ele é atacado por determinadas estruturas orgânicas, as bactérias, os vírus, etc. e tal.
conjunto de ações naturais desse organismo entram em ação para tentar a sobrevivência e essa manutenção dessa permanente reprodução. Então nós poderíamos dizer que há uma relação natural de entendimento entre as estruturas orgânicas e a natureza. Então o entendimento é algo natural. Porque essas estruturas só sobrevivem porque entendem o meio. Se a estrutura não soubesse sintetizar aminoácidos, uma série de processos orgânicos naturais, não fizesse isso de forma natural, entendesse as estruturas que chegam até ela para saber o que fazer, o que deve se descartar, o que deve se aproveitar, quais os elementos que são reunidos ali. Ou seja, o universo todo é um processo fenomênico tão extraordinário que seria possível, inclusive, sair até fora da estrutura orgânica e falar do próprio universo como um grande sistema de inteligência natural. Os astros se movem, há todo um sistema que nós não temos como explicar o universo, e nem é o propósito, porque estamos tentando examinar aqui a inteligência humana, mas é possível perceber no universo um sistema de inteligência. E esse sistema de inteligência que envolve, então, o homem e envolve também os seres vivos, ela é natural. Nós estamos pesquisando sobre isso, aquilo que nós denominamos de ciência, então tem pesquisado sobre essas questões, e a gente percebe que quanto mais nós descobrimos, desvendamos alguns desses mistérios, mais ainda eles se demonstram grandiosos e insuscetíveis de domínio completo, né? Mas há um certo domínio do ser humano sobre isso, mas esse domínio é absolutamente limitado. Nós temos então que reconhecer que nós temos uma capacidade natural de entender. Há uma relação natural de entendimento entre as estruturas orgânicas e o meio em que elas vivem. Bom, se nós reconhecemos então esse entendimento como algo natural, como é que nós poderíamos examinar algumas questões, os primeiros elementos que são utilizados pelo homem então para construir um sistema de inteligência? Vamos perceber que essa estrutura orgânica ela está presente em algo que nós denominamos então de mundo e universo, né? Alguém poderia me dizer que eu não gosto de falar sobre nada sem dizer de que forma eu parto, como eu organizo essas ideias. Então vamos fazer um pequeno parênteses aqui para tentar definir como o universo e o mundo entram nesse sistema. O universo é um processo em curso no espaço. Nós não temos como ir além, não tem resposta que possa ir além desse reconhecimento. O universo é um processo em curso no espaço. Processo fenomênico, obviamente, né? São complexos fenômenos extraordinários que nós percebemos nos astros e vamos perceber nas estruturas mais elementares da matéria. Mas é um processo em curso. Esse homem que está presente nesse universo, então, que é a estrutura orgânica que estamos examinando, ela se relaciona com esses processos no espaço. Tudo que acontece no universo, ele acaba, de uma certa forma, atingindo essa estrutura orgânica, o homem, e nós vamos dizer, então, que esses processos que se dão no espaço, elas produzem impressões nessa estrutura orgânica, o homem. Então, uma relação entre o homem e o universo, em que o universo produz impressões. Essas impressões nessa estrutura orgânica, então, elas são percebidas através de um complexo sistema de sensações. Então, a estrutura orgânica tem tato, olfato, gosto, visão e audição, e desta relação, então, que estes sentidos e o processo fenomênico do espaço estabelecem, essas impressões produzem sensações. Essa estrutura orgânica, então, agora que tem sensações, como essa relação entre ela e o universo é natural, se encostou no fogo, ele produz calor, ele se alimenta, há todo um sistema natural de entendimento para que essa estrutura orgânica se reproduza e sobreviva. Estas relações, então, entre os fenômenos que produzem impressões e as sensações, elas passam a ser relacionadas. Então, determinado fenômeno é causado aqui, ouvimos uma explosão e ao mesmo tempo percebemos um clarão de fogo e ao mesmo tempo percebemos uma movimentação de vários objetos. A associação dessas diferentes sensações relacionadas entre si nos permite dizer que uma bomba explodiu ou que uma rocha caiu. Há uma associação de sensações para agora então organizar esses fenômenos no espaço. Na medida em que essa estrutura orgânica então relaciona as sensações, organiza as sensações do espaço, ela vai construir agora um sistema de relacionamentos então entre impressões e sensações
E isso vai construir, nessa estrutura orgânica, uma inteligência que nós chamamos de inteligência de sentidos. Todas as nossas memórias sobre os fatos que ocorreram no mundo da natureza, elas se apresentam, num primeiro momento, como um conjunto de sentidos organizados entre si, que vai compor, então, nessa estrutura orgânica, aquilo que nós chamamos, então, das suas verdades. Ela tem um conjunto de sensações que se ordenam e que ela tem, então, como aquilo que ela viu, que ela ouviu, que ela percebeu, ou seja, vocês percebam que essa estrutura orgânica, então, na medida em que ela vai sendo impressa pelos fenômenos, os fenômenos, então, produzem impressões. Ela recebe através de sensações. Estas sensações transformam a estrutura orgânica. Toda vez que ela recebe qualquer informação por qualquer um dos sentidos, ela é transformada, ela se transforma enquanto estrutura orgânica, e essa transformação, então, é a estrutura orgânica agora somada aos seus sentidos, que compõem aquilo que ela vai denominar das suas verdades. Então, vocês percebam que há toda uma relação entre a estrutura orgânica e o mundo da natureza, que se ordenam por sensações. Então, eu tenho uma estrutura orgânica que se ordena por sensações. A questão toda que quando essa impressão é produzida na estrutura orgânica, que é ordenada por sensações, ela imediatamente também agora passa a pôr em ordem um outro âmbito de inteligência, que são as sínteses destas impressões. Então, eu tenho o fenômeno, a impressão, a sensação, e agora compõem um sistema de sentidos e, ao mesmo tempo, um sistema de sínteses. As sínteses agora são determinadas relações orgânicas que essa estrutura organiza em um outro ambiente de inteligência, que nós identificamos então como o cérebro. Este cérebro humano, agora, a partir de um processo puramente sintético, começa a desenvolver um sistema de ideias. As ideias são relações sintéticas das sensações que foram produzidas por impressões. Então, as ideias, elas estão voltadas para qual ambiente? As ideias estão relacionadas aos sentidos. Então, ao mesmo tempo que a estrutura orgânica aprende de forma natural, e eu posso assegurar para vocês que é um processo natural de inteligência extraordinário, que a filosofia, num certo sentido, procurou sempre deixar de lado nos exames da filosofia, até porque o ceticismo constrói todos os seus elementos de ação nesse ambiente. Então, nós temos que reconhecer que esse sistema de inteligência, que tem um mecanismo natural de inteligência, ele desenvolve um sistema de ideias, mas esse mecanismo natural de inteligência, ele é autônomo, ele funciona por si. As pessoas aprendem a caminhar não porque pensam, mas porque o sistema de inteligência vai naturalmente, lá nos primeiros passos do indivíduo, lá na sua primeira fase da infância, esse sistema de inteligência ele vai se ordenando entre si e o indivíduo vai naturalmente aprendendo a ter equilíbrio. Tanto que nós hoje nos movimentamos, tomamos uma série de atitudes sob o ponto de vista da natureza, sem sequer passar pela nossa cabeça a possibilidade de ter que pensar sobre isso. Então eu tenho um sistema... Olá, Júlio, seja bem-vindo. Todos nós temos um sistema de inteligência que se organiza de forma natural. Vocês podem fazer experiência, quem tem escada em casa, depois de você subir um determinado número de vezes os degraus de uma escada, você pode fazer isso durante a noite, que você sabe exatamente quando você dá o último passo na escada. Se você tentar pensar sobre quantos degraus você deve subir para chegar até o fim da escada, provavelmente você se perca e não tenha, até acabe se criando dificuldade para fazer o uso da escada. Mas se você subir uma escada durante a noite, você pode subir correndo completamente, o teu corpo sabe naturalmente o último passo e você sai caminhando sem problema nenhum, sem tropeçar em degrau algum. Porque é um sistema natural que organiza um sistema de inteligência em todos os indivíduos. Eu cito o exemplo da escada, entre tantos outros que poderiam ser citados. Então, esse processo sintético que constitui um sistema de ideias, agora ele desenvolve um sistema de inteligência que é ordenado num outro âmbito desse organismo. Ou seja, a inteligência de sentidos ela se dá em todo o organismo, desde as estruturas mais elementares às mais complexas. E a inteligência de ideias ela se organiza unicamente no cérebro. Por que isso? Porque estes processos naturais que produzem impressões e que são percebidos por sensações, eles produzem estímulos elétricos num sistema nervoso central que está composto em todo o cérebro do humano, né? E estas impressões elétricas, elas ordenam o cérebro
produzindo relações entre diferentes estruturas do cérebro humano, e essa produção de relação interna na estrutura do cérebro é que vai compor aquilo que nós vamos chamar de ideias do mundo da natureza. O que são as ideias do mundo da natureza? São as relações que o indivíduo estabelece agora entre a sua estrutura orgânica e o universo em curso no espaço. Toda vez, né, que há uma relação entre a estrutura orgânica está presente no mundo, nós temos um processo que é o universo onde ela está presente no mundo, na medida em que essa estrutura orgânica agora relaciona as sensações com os fenômenos no universo, ela vai compor aquilo que nós vamos chamar de mundo do indivíduo. Todos nós indivíduos constituímos um mundo próprio. O Júlio César tem o mundo dele, o Hélio tem o mundo dele, o Guilherme tem o mundo dele, a Helene tem o mundo dele, o Paulo tem o mundo dele, o Lucas tem o mundo dele. Nós temos os nossos mundos, porque os nossos mundos são produzidos a partir das relações que nós estabelecemos entre as nossas sensações e o universo em curso no espaço. Ao desenvolver, ao constituir este mundo, agora, o indivíduo também agora relaciona as sensações entre si. Na medida em que o indivíduo relaciona as sensações entre si, ele desenvolve a razão humana. Então eu tenho a razão como as relações entre as sensações, eu tenho o mundo como a relação entre as sensações e o universo, e eu tenho o universo como um processo em curso no espaço. Este mundo, composto pela razão humana, vai permitir agora a constituição do quê? De um ambiente de inteligência completamente diferente do ambiente dos sentidos. É um ambiente que nós vamos denominar, então, como o ambiente das ideias. O ambiente das ideias é o ambiente da ciência. O ambiente da ciência, então, que compõe o ambiente das ideias, ele se distingue do ambiente das sensações que compõe o ambiente agora dos sentidos. Então eu tenho um mundo de sentidos e eu tenho um mundo de ideias. Todos eles estão presentes na mesma estrutura que é a estrutura orgânica chamada homem. Mas eles se separam quando eles se organizam. Então, qual é a grande tarefa da filosofia? É colocar em evidência esse complexo sistema material agora, orgânico, de relações entre fenômenos, que vai desenvolver um sistema de sentidos para o homem, de um outro ambiente de inteligência completamente distinto, que é de ideias, que é da ciência, que é metafísico e que, portanto, ele é só relacional. É necessário compreender que as relações entre si são relações entre si. E os sentidos entre si são sentidos entre si. Nós temos dois ambientes, duas formas completamente diferentes de inteligência que precisam ser agora colocadas em ordem. Por quê? Porque desse ambiente de inteligência que nós denominamos então de metafísico, ou da ciência, ou de ideias, que na verdade são diferentes formas de tratar do mesmo tema, esse ambiente metafísico é o ambiente então agora onde vão ser desenvolvidas, vão ser descobertas as certezas humanas. Todo indivíduo tem um sistema de inteligência que ele se orienta por certezas. Mas nesse ambiente das certezas que o indivíduo compõe no mundo das ideias, ele também, por uma fatalidade desse sistema que ele acaba não dominando, ele vai levar junto para esse ambiente também o ambiente das suas crenças. Então, sempre que eu tratar da metafísica, sempre que eu tratar do ambiente da ciência, das ideias, eu estou também tratando de um ambiente em que eu tenho, que eu organizo as certezas e as crenças. Bom, por que eu poderia dizer que é possível falar de crenças e certezas no ambiente das ideias, da ciência, ou um ambiente metafísico? Porque esse ambiente das ideias, agora, ele vai produzir ideias que são produzidas por identidade. Ou seja, uma ideia pode ser exatamente igual à outra. Quando a ideia é igual à outra, uma ideia é igual à outra, ela se produz por identidade e ela desenvolve um sistema de certezas. Agora, nesse ambiente das ideias também vai se pegar emprestado do mundo da natureza, dos sentidos agora, os modelos que vão constituir ideias, que são referências, que são ordenadas a partir de correspondência com o fenômeno da natureza. Então, eu tenho a ideia da molécula, eu tenho a ideia do sol, da terra, da vida, das árvores. Eu tenho uma série de ideias que são produzidas porque elas pegam o mundo da natureza como modelo para constituir representações. Então é um mundo que é um sistema que se corresponde com o mundo da natureza, por isso que ele está sempre sujeito a ser, aliás, ele só pode ser tratado como crença. Já nesse sistema das ideias por identidade, como uma ideia pode ser exatamente igual a outra ideia, é possível então organizar um sistema que ordene grandezas e ordene quantidades. Vocês percebam que nesse ambiente das certezas eu posso produzir todo um sistema de
raciocínios que são os raciocínios matemáticos. Os raciocínios matemáticos que são produzidos no ambiente das certezas, eles provam a existência de um ambiente de certeza. Juntamente com a matemática é possível também trabalhar, organizar um sistema de geometria pura. Então eu tenho agora um sistema de certezas que me permite ordenar quantidades e grandezas. Ordenando quantidade e grandezas e buscando emprestado do mundo à natureza, agora os modelos fenomênicos que servem por representação para as ideias das crenças, agora eu produzo a ciência. A ciência é um sistema de crenças. Aquilo que nós chamamos de conhecimento rigorosamente científico só existe na matemática e na geometria. O conhecimento rigorosamente científico não é nada mais, nada menos uma tentativa de aproximação entre uma ideia e um fenômeno. Mas essa tentativa é sempre falha. Por que ela é falha? Porque a ideia sempre vai encontrar um limitador. O homem não tem condições de assegurar com certeza que ele conseguiu investigar as últimas causas de determinados fenômenos. Então o homem pega uma partícula de areia e aí diz, olha, então eu tenho um elemento natural do mais singelo aqui, que é uma partícula de quartzo, né? Vou separando essa partícula de quartzo até um determinado ponto, e aí o indivíduo sabe que ainda existem fenômenos ocorrendo naquela partícula, mas ele não consegue ir adiante, então ele desenvolve o quê? Um sistema científico da partícula de quartzo, que são ideias que buscam representações das partes desse fenômeno que nós conseguimos organizar. Mas sempre no limite de que há algo ainda ali que se encontra como fenômeno naquela partícula e que não consegue ser explicado. Podemos, aí, vai da preferência ou o método mais adequado que cada um pode encontrar para explicar esse fenômeno inicial, natural. Estaria ali então Deus como a última descoberta desse processo. O Deus seria então o quê? O grande coordenador desse sistema de inteligência natural que compõe o universo? Aliás, nós não conseguimos ir adiante. Tanto que vocês percebam que todo o conhecimento científico vai se refinando e num último ponto ele vai ter que colocar uma crença. Vai ter que reconhecer a existência de uma crença. Porque os fenômenos continuam. Então, vocês me desculpem se eu fui rápido demais nessa exposição assim, do sistema, mas o que eu quero trazer aqui para vocês e para o grupo, então, e para as pessoas que nos acompanham na internet, para a reflexão, é a necessidade urgente de nós retomarmos, então, agora, um debate sobre a filosofia e sobre as demais instituições, inclusive as instituições humanas, levando em consideração um novo método. A necessidade de nós cobrarmos explicações, porque toda a ciência, todo esse sistema que nós denominamos de científico, ela tem uma estrutura formal e ela tem uma base material. Qual é a base material da ciência? São os fenômenos, é a matéria. Toda a ciência, em um determinado momento, alguém vai cobrar algo, mas você viu, ouviu, apalpou, cheirou ou escutou o quê para garantir que tem uma matéria aqui? Porque todos os fenômenos da natureza que se apresentam para o homem, para análise, num ponto ou em outro, ela vai se apresentar como um fenômeno. É possível fazer uso de microscópio, telescópio, né? E tantas outras sistemas radioativos de leitura de informações através de processos nucleares, mas num determinado momento um fenômeno se apresenta para esses instrumentos e para a inteligência humana. Então toda a ciência tem uma base material. A base material, então, é a identificação última do fenômeno. E depois toda a ciência tem agora uma estrutura formal. Qual é a estrutura formal da ciência? São as relações que se estabelecem entre todos os fenômenos. Para que alguém possa dizer que num sistema de leitura nuclear de uma informação sobre a matéria, para que alguém possa dizer que ele efetivamente identificou lá naquela base material um elemento material, ele precisa agora explicar um conjunto de relações que ele vai estabelecer para, inclusive, explicar o funcionamento desse instrumento, que serve de instrumento de análise, e relacionando entre todos os fatos da ciência entre si, para produzir uma base formal desse sistema. Então, a ciência tem uma base formal que ela tem uma identificação ordenada na razão humana. Então, a razão humana, na verdade, ela compõe uma base formal de todas as ciências humanas. O indivíduo que desenvolve, que produz um mundo, que num determinado momento diz então que ele é possível falar de um mundo,
Esse indivíduo produz esse mundo porque esse mundo, na verdade, é a base formal da sua ciência. São as relações que ele estabelece entre todas as suas sensações e que vai compor nesse indivíduo, então, uma base, uma estrutura formal de inteligência. Todos os indivíduos desenvolvem uma estrutura formal de inteligência. Aliás, René Descartes, quando escreveu o discurso sobre o método, ele, embora com palavras e expressões diferentes, mas ele basicamente diz o seguinte: todo indivíduo se sente suficientemente provido da capacidade de entender algo ao ponto de jamais imaginar ser necessário buscar emprestado de alguém. Por que todo indivíduo se sente suficientemente provido da capacidade de entender algo? Porque todo indivíduo, no curso da sua existência, que constitui agora como sujeito, ele produz uma estrutura formal de inteligência. Essa estrutura formal de inteligência, na verdade, é a ciência do indivíduo. Todo indivíduo tem um sistema de ciência. Esse sistema de ciência que permite agora, então, produzir um sistema de ideias, vai desenvolver essa estrutura formal de inteligência que tem identidade com o mundo que ele constitui. Então, a ciência do indivíduo é também o mundo do indivíduo. E todo indivíduo, tanto que nós vamos encontrar nas culturas humanas mais primitivas, as mais desenvolvidas, de uma forma ou de outra, eles têm um sistema científico. É a estrutura formal de inteligência pela qual eles se relacionam com o mundo. Algumas culturas privilegiam mais a inteligência de sentido e a outra privilegiam mais o sistema de ideias ou o sistema científico, né? Que em última análise também é um sistema moral. Então vocês percebam que a grande questão assim agora da cultura humana é identificar como esses elementos são constitutivos de outras estruturas de inteligência que vão servir agora para as instituições humanas. Ou seja, esse ambiente de sentidos que vai compor então o ambiente das verdades vai produzir também um sistema ético no indivíduo. O sistema ético do indivíduo está todo ele voltado para o ambiente das sensações, dos sentidos, que em última análise também vai se relacionar com o sistema de ações. E esse indivíduo agora que produz crenças, esse indivíduo agora que desenvolve certezas, esse indivíduo que produz uma ciência metafísica de ideias, ele agora vai desenvolver também um sistema moral. Percebam que a moral está focada no ambiente das ideias. A ética está focada no ambiente das sensações, dos sentidos, das ações, das verdades. Ora, a moral e a ética agora, se essa estrutura orgânica ela busca sobreviver a qualquer custo, é uma instrução da natureza, e essa sobrevivência agora permite então que num determinado momento ela passa a agir, a moral, a ética agora vai desenvolver também dentro das instituições um sistema político. Ou seja, a política agora é o meio pelo qual o homem busca realizar os seus interesses. Então, o homem pensa, sente e age. Temos 3 dimensões aqui perfeitas, né? Agora para colocar em ordem um sistema filosófico, para retomar um debate na antropologia, na sociologia, na ciência política, na própria filosofia, porque o papel da filosofia não é outro senão ordenar as ideias. A filosofia não tem sentido sem essa função. E a filosofia que nós temos hoje, ao contrário de ordenar ideias, a filosofia é um caos. Um completo caos. Onde todos os filósofos, que em verdade são pensadores, se dizem filósofos, acabam transformando agora... e eu tentei deixar, porque como temos um sistema moral e um sistema ético, né, nós produzimos também um sistema ideológico. O sistema ideológico são sistemas de ideias. Os sistemas de ideias não necessariamente se correspondem com o mundo da natureza e não necessariamente se correspondem com um sistema moral. Embora ela componha um sistema moral, componha um sistema ético, a ideologia é uma ideologia por si. Ela pode simplesmente ignorar completamente o mundo da natureza e produzir certas ideias, crenças, né, das mais diferentes formas, sem absolutamente nenhum elemento material. Alguns até apontam uns, como por exemplo... ufologia, que por enquanto, né, os únicos elementos são baseados unicamente em sistemas puros de ideias e compõem. Então nós temos a possibilidade agora de pôr em ordem uma série de debates aí que são importantes para toda a humanidade, eu não tenho dúvida disso. Especialmente, eu faço questão sempre de trazer o máximo possível desse material aqui, que revela a existência de uma comunidade Mibiá-Guarani aqui na nossa região, exatamente porque eu há muito tempo venho acompanhando a vida deles e cada vez me encanto mais,
Nós temos experiências humanas maravilhosas no planeta que, se nós pudermos aprender com esse mundo dos sentidos, e o Ibibiá Guarani pode nos ensinar muita coisa, é possível fazer mudanças extraordinárias no mundo em que vivemos. Então, desculpe, eu falo demais, os novos, eu até não sei, poderiam se apresentar, os nossos... Eu sou o Rodrigo. O Rodrigo. Eu sou o Francisco. O Francisco. E você eu já... Eu sou o Francisco, sou professor de geografia. Ah, eu conheci, é verdade, claro. Ah, que legal, professor Francisco, é verdade. Agora eu estou me ligando aqui. Então sejam bem-vindos os amigos aqui. Nós estamos desde 2006 e tudo começou assim com uma tentativa, né? Na verdade, essa exposição, essas ideias que eu estou expondo aqui são ideias que eu venho defendendo aqui no grupo, né? Mas cada um de nós, obviamente, e dependendo do desenvolvimento de cada um de nós estamos participando de um esforço aqui que começou em 2006. O que nós nos demos conta em 2006? O Dr. Pedro Osório, que é um colega nosso, professor lá do IESA, né? Ele fez uma palestra aqui para nós em 4 de abril de 2006, em que ele tentou assim fazer um apanhado de toda a teoria do conhecimento, desde os pré-socráticos até a modernidade, né? Falando sobre a teoria do conhecimento. E aí, nessa exposição do Dr. Pedro Osório, nós nos demos por conta que nós precisávamos resolver um monte de problemas que enfrentávamos, então, em relação ao tema. Então, tiramos por propósito fazer a leitura da Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant. E eu confesso para vocês que eu li 17 páginas do livro até hoje, que é a introdução da Crítica da Razão Pura, e desde então eu decidi não levar a leitura adiante, embora tenha lido outra obra de Kant, que é o Manual dos Cursos de Lógica Geral, é uma obra extraordinária, praticamente desconhecida aqui no Brasil, embora traduzida pela Unicamp. Embora tenha lido então essa obra, mas a Crítica da Razão Pura eu não li até hoje, pretendo ainda fazer essa leitura até o fim. Mas as 17 primeiras páginas do Kant ele traz questões para pensar, tanto que eu estou pensando até hoje sobre isso, e a razão de não ter levado a leitura adiante é exatamente porque percebi a necessidade de me preparar melhor para a leitura, porque como Kant escreveu uma obra e que ele anunciava no primeiro momento, isso está na sua na historiografia oficial de Kant, né? Ele anunciou um amigo que escreveria a Crítica da Razão Pura aos 47 anos, em 3 meses, e ele só concluiu a obra aos 57 anos, 10 anos depois. E se ele levou 10 anos para escrever a obra, eu não imagino que eu consiga ler ela numa semana, ou num mês, ou num ano, ou em tempo inferior a 10 anos. Então, como de 2006 até completar esses 10 anos é 2016, então tem ainda esses 2 anos que faltam para fazer a leitura. Mas pretendo, então nós começamos a fazer essa discussão, e aonde que foi, pelo menos para mim, o ponto de partida das descobertas desses estudos? Sobre a natureza dos juízos matemáticos. Em verdade, Kant, quando ele começa a expor um sistema de ideias, o principal e o ganho extraordinário dessa obra kantiana é exatamente colocar em evidência a existência de determinados juízos que, segundo ele, não se submeteriam à ideia de tempo. Seriam a priori, né? Por que a priori? Ele dizia o seguinte, que são juízos que independem da experiência. A matemática, segundo ele, seria então um juízo sintético a priori, porque todos os raciocínios matemáticos, eles, na verdade, se você refletir sobre ele se apresenta como algo que você pode tomar como a priori. Ou seja, ele não se subordina à necessidade de... enquanto que os fenômenos da natureza, eles se ordenam no espaço, né? Você sempre precisa do concurso da experiência para ter noção do juízo da experiência, né? Então, antes do juízo tem a experiência, então ele é a posteriori, e o matemático não precisa da experiência. A matemática se apresenta como um juízo puro, então. E dessa reflexão sobre a natureza dos juízos puros, a descoberta da existência de um sistema de juízos puros e juízos impuros, puros porque eles são produzidos por identidade e impuros porque eles são produzidos por representação do mundo da natureza,
dessa separação que eu comecei então a fazer os meus estudos. Mas o que nos levou assim a refletir sobre esses problemas, especialmente sobre a questão do ceticismo? Porque nós chegamos à conclusão, né, concordando com o que já havia feito René Descartes, de que nós não podemos ter certeza de absolutamente nada quando estamos examinando o mundo, a natureza. E o exemplo mais elementar, né, que nós trazemos aqui para a reunião do grupo, e que serviu também de instrumento de verificação de algumas das nossas ideias, é, por exemplo, as ideias que nós temos do mundo da natureza. E as estrelas servem como um exemplo perfeito para essa representação. Ora, se eu sair à noite, eu dirigir o meu olhar para o firmamento, somente se eu fosse... aliás, eu seria tratado como um problema, como uma pessoa sem inteligência alguma, se eu dissesse que é possível imaginar que as estrelas em verdade não existem. Mas se nós formos pensar um pouco sobre esse tema, nós vamos perceber que essa ideia não é nem um pouco despropositada. Se nós tomarmos em consideração que aquilo que nós recebemos do mundo da natureza são representações das nossas sensações, então a sensação que eu tenho da estrela, ela é resultado de um processo fenomênico que parte então da estrela, um feixe de luz, e chega até a minha retina, e quando chega na minha retina, então eu recebo a sensação que vai ser utilizada na produção então da representação da ideia. Bom, o Sol está a 8 minutos e 27 segundos da Terra. Ou seja, se o Sol apagasse nesse exato momento, por uma razão desconhecida, que poderia isso ocorrer, nós ainda por 8 minutos e 27 segundos continuaríamos recebendo a luz e enxergando o Sol no lugar onde ele já não mais está. Bom, o Sol é 8 minutos e 27 segundos, é um tempo absolutamente insignificante para as grandezas humanas, né? Mas se nós levarmos em consideração a estrela polar, que está a 230 anos, então toda vez que eu olho para o firmamento e digo, lá está a estrela polar, em verdade eu estou falando da estrela polar de 1786. Porque ela saiu de lá, essa luz, em 1786, e só agora chegou na minha retina. Ora, estrela polar está a 230 anos-luz, mas a ciência, os cientistas nos dizem que algumas estrelas estão a milhões de anos da Terra. Então, poderiam perfeitamente, nesse milhão de anos, ter desaparecido. E, no entanto, eu continuo olhando para o firmamento e dizendo que a estrela está lá. Então, essa dimensão universal dessa grandeza é importante para nos colocar na seguinte situação. E, em verdade, toda vez que nós pensamos sobre as sensações que os fenômenos produzem em nós, e não sobre o fenômeno. Eu não penso sobre a estrela, eu penso sobre a luz que a estrela produz na minha retina. Porque entre a minha sensação e a estrela agora tem uma escala de grandeza que se chama espaço. E nessa escala de grandeza que se chama espaço, há algo em movimento. E esse movimento é insuscetível de domínio. O professor de geografia, o professor Francisco aqui, então deixa eu trazer um exemplo que o Lucas nos colocou um dia numa discussão sobre o problema da fenomenologia. Estávamos vindo de São Miguel e o Lucas largava uma chave no colo e dizia, pai, que estranha essa chave. Nós estamos andando a 80 km por hora e, no entanto, a chave cai em linha reta no meu colo. E daí nós acabamos pensando sobre o assunto e percebemos que caía em linha reta porque ele estava também junto com a chave dentro do automóvel. Se ele estivesse parado na beira da estrada observando o fenômeno, ele perceberia que, em verdade, essa chave cai na vertical, mas cai também na horizontal, na mesma velocidade do carro. Mas ainda assim nós estaríamos enganados, porque se nós retirássemos então agora esse observador da beira da estrada e colocássemos fora do planeta Terra, ele perceberia que além de cair no sentido vertical horizontal, ele cairia também para a direita, porque a Terra se move. Aí retira esse observador para fora do sistema solar, nós teríamos que levar em consideração que a Terra se move em torno do Sol. E, portanto, agora ele tem um movimento elíptico sendo feito aqui. E, se é que é elíptico, né? Porque talvez as observações astronômicas, pela posição que nós estamos, nos dá sempre a impressão que os pontos são mais achatados. Quem sabe seja um fenômeno do movimento, sei lá. Estou apenas, né, agora trazendo uma coisa assim, sem fundamentação, só para pensar. Mas se retira esse indivíduo do sistema solar agora para observar essa chave, tem que levar em consideração o movimento do Sol em torno da galáxia. Aliás, a astrologia, que é uma crença desenvolvida há 3.000 anos antes de Cristo, que levou em consideração uma série de posições dos astros no universo para compor a astrologia,
Se nós observarmos agora, os mesmos astros, eles já se mudaram no espaço. Eles já alteraram a posição no espaço e, portanto, o universo de hoje não é o universo da época que foi concebida a astrologia e, portanto, esse universo todo está em um eterno movimento. Não seria possível imaginar a possibilidade, então, de ao invés agora de observar essa chave em movimento, imaginar essa chave agora na estática e todo o restante do universo se movendo? Aliás, o que se move, a chave ou o universo? E quais as relações entre esses movimentos todos? Tudo isso deve ser levado em consideração porque nós desenvolvemos um sistema de inteligência baseado em sensações. E as nossas sensações são representações, são impressões produzidas por fenômenos, e a impressão e o fenômeno estão espacialmente em pontos diferentes. Então, todo fenômeno que produz impressão e que é percebido por um sistema de sensação, entre o fenômeno e a sensação existe uma escala de tempo. Então, quando eu penso sobre algo, eu não penso algo, eu penso a sensação que algo produz em mim. Então, o mundo que é desenvolvido no sistema de inteligência não é um mundo natural, mas é um mundo das sensações. Os indivíduos não pensam objetos, os indivíduos pensam sensações. Tanto que se nós apagarmos a luz aqui agora, esses livros que estão aqui não desaparecem nenhum, e no entanto eles desaparecem na minha inteligência porque faltou a sensação. Então vocês percebam, nós desenvolvemos um sistema de inteligência e toda a educação desconsidera isso. E aí talvez esse seja o principal problema para a ordenação da educação humana, educação, formação, ordenação do sistema de ciência mais desenvolvido, de nível superior, né? Porque nós introduzimos nas crianças, nos nossos filhos, e já recebemos isso também por aquilo que nós chamamos de civilização, ou mundo civilizado, nós recebemos, somos induzidos a imaginar que nós pensamos o mundo. Que, na verdade, quando pensamos sobre algo, estamos pensando dos objetos. Nós não pensamos os objetos, nós pensamos as sensações que os objetos produzem em nós. E se pensamos as sensações que os objetos produzem em nós, temos que reconhecer que esses objetos que produzem impressões, ao produzir impressões, eles transformam o indivíduo. Então o indivíduo é resultado de um sistema de impressões que permanentemente está lhe transformando. Veja a diferença, a questão da cultura guarani exatamente está nesse sentido. Olha, qual é a diferença da nossa cultura, a civilizada, para o Guarani? O Guarani, quando ele tem todo o esforço cultural, né, é no sentido de tentar fazer com que os indivíduos, no máximo, aprimorem as relações entre sensações e mundo natural. E a nossa cultura civilizada, ela busca ao máximo transformar uma relação entre as ideias e o mundo natural. Só que entre as ideias e o mundo natural, na nosso sistema educacional, nós tiramos o mundo dos sentidos. Nós tiramos o sentido do indivíduo. Tanto que o indivíduo, quando cobra explicações sobre os sentidos, a primeira coisa foi Deus. Isso é desconhecido. Isso é a ciência. Então, o discurso da ciência, o discurso religioso e todos os demais discursos ideológicos é para fazer com que o indivíduo abandone completamente o mundo dos sentidos para se relacionar unicamente entre uma pretensa correspondência que não existe entre o mundo de ideias e o mundo natural. É por isso que o Júlio, que está estudando comigo filosofia e ética no curso de Direito esse ano, nós estamos examinando Hans Kelsen, vivo insistindo, né? Todo esforço de Hans Kelsen na teoria pura do direito é constituir um sistema como eles chamam, um sistema de conteúdo espiritual objetivo. Ou seja, eu vou pegar a objetividade agora da natureza e de empréstimo da objetividade natural, agora eu vou constituir um sistema de ideias. Com o propósito do quê? De constituir uma ciência jurídica. A ciência jurídica, então, ela se dá no mundo do espírito, das ideias, e o propósito dela agora é se relacionar com o mundo da natureza. Então, o grande problema da ciência do direito é porque, como ela abandona completamente o mundo dos sentidos, mas usa por empréstimo o mundo dos sentidos, que projeta agora nesse mundo de conteúdo espiritual objetivo um sistema de ideias, ele acaba sempre faltando algo. Todas as objeções sobre a possibilidade de uma ciência rigorosamente científica no âmbito do direito é a falta dessa concordância, que é possível depois examinar de uma outra forma. Mas o que eu gostaria de trazer aqui para as nossas discussões é isso.
esse esforço que nós precisamos fazer para voltarmos a examinar algumas questões que nós temos por resolvida e que está muito, mas muito longe de ser resolvida. Porque nós nos enganamos e sempre que percebemos que nos enganamos, ao invés de tentar buscar as razões desse engano, nós abandonamos completamente isso. Não, esse é um assunto que não precisa ser examinado. Isso causa um desconforto terrível. Tão terrível que eu tenho feito várias experiências aí desde que fiz a descoberta, em todos os ambientes. Se eu iniciar tentando colocar em dúvida esta questão, imediatamente eu perco 50% do meu público. A metade abandona imediatamente, algumas até de uma certa forma raivosa. Tu percebe, sim, uma incomodação, esse chato aí vem tratar esse assunto, né? E os que ficam, né, eles não conseguem superar algumas dificuldades iniciais exatamente por essa tendência natural que todos nós temos, e ela é absolutamente natural, de imediatamente jogar fora essa possibilidade está fora das cogitações. Não, deixa isso aí de lado, vamos examinar as ideias, né? Mas é exatamente essa tentativa de demonstrar de que as ideias, elas se relacionam com os sentidos e não com o mundo natural. O homem é o intermediário para as ideias dos sentidos. Nós indivíduos, ao mesmo tempo que somos sujeitos, porque produzimos ideias, nós somos submetidos a esse sistema porque ela é produzida pela natureza na medida em que produz impressões. Então, as ideias se relacionam com as sensações e não com o mundo natural. E partindo disso, então, agora é necessário fazer um esforço muito grande para tentar separar nesse mundo das ideias aquilo que efetivamente está baseado numa sensação daquilo que está baseado apenas numa outra ideia. Porque depois que nós desenvolvemos a capacidade de pensar, nós podemos introduzir, ao invés de sentidos, crenças nesse ambiente, crenças puras. Porque vocês percebam o seguinte, as ideias que buscam a natureza como modelo, elas mesmo assim são crenças. Por mais que eu diga assim, não, eu vi, eu apalpei, eu cheirei, quando esse fato produziu a sensação, imediatamente ela se coloca historicamente no passado, como sensação. E a partir de agora, como ideia, ela vai se apresentar só como crença. Então, o indivíduo que produz verdades, né, as verdades agora servem de modelos no mundo das ideias para a produção de crenças. E, o truque de mágica produz crenças maravilhosas, né? As pessoas desaparecem, nós produzimos uma ideia que tem como base uma verdade, que na verdade ela tem um truque que transforma o fenômeno, entre o fenômeno e a sensação, há uma intervenção com mecanismos, especialmente na área visual, né, que induz a sensação de que ela está baseada num fenômeno e na verdade está no outro. O espelho, por exemplo. Aparentemente, né, se nós fôssemos observar o mundo a partir de um espelho, o mundo estaria agora no espelho e não no mundo da natureza. A imagem que produz as sensações não seria mais a natureza, mas o espelho. E nós estaríamos imaginando que é o mundo da natureza que está produzindo as imagens. Na verdade, ela serve de reflexo no espelho, porque na verdade a impressão visual tem uma natureza lógica. Um dia eu já examinei esse tema aqui, que é o sistema hepta-animal de inteligência, que você deve ter percebido ali na porta, aquela chamada de atenção ali para essa reflexão. Na verdade, a estrutura orgânica ela tem 2 sentidos endógenos e 5 exógenos. E desses 5 exógenos, 4 são orgânicos e um sentido é lógico. A visão ela não produz sensação alguma. Ela, na verdade, só permite que a retina consiga decodificar diferentes comprimentos de ondas de luz, e nessa decodificação desses comprimentos de onda de luz, ela dá, então, ela consegue projetar as ideias de cor e espaço, né, no cérebro. Então, aquilo que nós recebemos pela visão, na verdade, ela é uma estrutura puramente lógica. E a visão não produz sentido algum. Ela não é uma sensação como a audição, que ela ações que chegam até a estrutura orgânica e produzem, então, no aparelho auditivo, uma impressão.
o tato, né, que você recebe a impressão diretamente da matéria, o olfato, né, que se produz através de gases que chegam então até o aparelho olfativo, e o gosto, né, que são produções glandulares que permitem então agora o organismo identificar certas informações sobre aqueles elementos. Então esses 4 sentidos são orgânicos, a visão não. A visão não tem absolutamente sentido algum. É uma informação de natureza lógica que o cérebro decodifica através da retina. Então, esses 5 sentidos que são relacionados exogenamente com os 2 endógenos, que são as instruções de reprodução e de sobrevivência, que são racionalizáveis com as ideias de dor e prazer, e relacionados entre si, esses 5 operadores lógicos, então agora produzem aquilo que nós chamamos de mundo. O mundo do homem, então, é um conjunto de relações orgânicas e lógicas a partir, então, dessa estrutura que ele tem, que são os 5 sentidos exógenos e os 2 endógenos, que vai produzir, então, um operador lógico relacional hepta-animal. Por que são hepta? Porque são 7 que se relacionam. Na verdade, nós não temos 5 sentidos, na verdade, nós temos 7 sentidos. E as relações entre esses 7 sentidos é que vão dar agora sentido às ideias que produzem agora, então, aquilo que nós denominamos de ciência. É esse sistema hepta-animal que busca a matéria da inteligência. Então, quando nós falamos que a ciência tem uma base material, essa base material incide sobre esse sistema hepta-animal, e esse sistema hepta-animal agora, sinteticamente, produz uma representação de ideia, que na verdade é a construção de sinapses entre diferentes regiões do cérebro, que vai agora, na medida em que elas vão se associando, elas permitem as representações das ideias de cor, de distância, memória do gosto. Vocês percebem que a memória da cor e a distância, ela tem uma origem puramente lógica. E a memória do gosto, do tato, do olfato, ele tem uma outra origem, que agora é orgânica. Então a memória orgânica, ela se organiza numa parte do cérebro. E a memória lógica noutra. É bem provável que a incapacidade de desenvolver essa memória de natureza puramente lógica, como o homem desenvolve, que impediu até agora, o que ainda não permitiu que os animais conseguissem falar. Os animais, se nós formos perceber, por exemplo, os nossos cães, quem tem cãezinhos aí sabe muito bem do que eu estou falando, os nossos cães têm praticamente a mesma memória. Todo o sistema de inteligência de sentidos que o homem desenvolve, eu não tenho a menor dúvida que o meu cão também desenvolve. O que falta ao meu cão agora é essa capacidade sintética de desenvolver essa inteligência de natureza lógica, que é com a visão que ela é desenvolvida. Vocês podem perceber que todos os cérebros que desenvolvem minimamente um sistema lógico de inteligência, eles são sistemas que recebem informações visuais. Então nós temos todo um sistema de inteligência aí que ainda é para ser investigado. Eu penso assim, que há um universo completamente novo pela frente aí para todos nós, se nós levarmos em consideração essas questões que eu tenho trazido aqui. Eu tenho sido cobrado por algumas pessoas sobre a necessidade de escrever sobre isso. E eu já tentei escrever e sou um incompetente para a escrita, né? Não que a escrita não que eu não consiga escrever, mas toda vez que eu trabalho com essas ideias, quando eu me volto para a escrita, a gramática me ocupa mais do que a minha capacidade, ocupa quase toda minhas potencialidades, e aí eu abandono as ideias. Então eu prefiro falar. Tem esses assuntos, especialmente o sistema hepta-animal da inteligência, está na internet, em arquivos, se alguém um dia quiser conhecer um pouco melhor. E também agora a proposta seria nós voltarmos a examinar a questão da ação humana. Na reunião passada eu trouxe esse tema de volta para o grupo aqui, porque toda vez que se nós temos então 3 ambientes aqui para examinar, então, o ambiente, porque a fala é uma ação. Percebo que até aqui, em momento algum, eu disse que o propósito nosso era examinar como é possível entender, como é possível pensar e como é possível falar. Eu falei aqui como é possível entender e como é possível pensar. Para dizer como é possível falar, agora nós precisamos examinar então a ação humana. E para examinar a ação humana nós precisamos fazer uma divisão. Tem ações que são diretas, que se dão dentro da estrutura orgânica, e tem ações que são indiretas, que se projetam para fora da estrutura orgânica. A fala é uma ação indireta, de sentido.
porque ela se projeta para fora do indivíduo. Embora o indivíduo utilize estruturas de sentidos que são internas, são diretas, ele projeta agora um sistema de sentidos no outro indivíduo, com o propósito de ordenar a inteligência do outro indivíduo. Então é complexo esse tema, mas a ação humana ela é um tema que poderia também nos ocupar daqui para frente, para examinarmos então essas ações diretas, as indiretas, né, para verificar quais são as diretas que nós temos e quais são as indiretas. Porque nessas diretas nós poderíamos examinar as ações involuntárias, as voluntárias e as mistas, né? Porque o meu organismo, nas ações diretas, assim, só para chamar a atenção para a necessidade desse debate, por exemplo, meu coração bate independentemente da minha vontade. Eu até posso, com o auxílio de alguns exercícios, acelerar o batimento cardíaco ou diminuir o batimento cardíaco. Mas é um processo natural. É uma ação direta e involuntária. Eu tenho algumas ações diretas voluntárias, por exemplo, eu movimento meu braço, movimento minha perna, movimento minha boca, e com isso eu falo. Né? São ações diretas que operam no organismo, mas agora estão sob o controle, são voluntárias. E tem algumas mistas. Por exemplo, a respiração. A respiração ela é um determinado momento natural e depois um determinado momento sob o controle da vontade. Eu posso paralisar a minha respiração por um certo tempo. Mas depois o organismo naturalmente volta a assumir o controle dessa função. E depois, então nós temos, nas ações diretas nós podemos examinar então as ações involuntárias, as voluntárias e as mistas, e depois nós podemos observar orgânicas. Sim, professor? Então, presta atenção então. Tendo essa linha de raciocínio sobre a questão, fiquei um pouco perturbado com a questão civilizatória. Então, o processo civilizatório é um processo bem específico para a construção, principalmente enquanto ocidentais, da visão dessa da inteligência, enfim, seja toda essa construção de signos que foram representadas e que hoje nós estamos aqui codificando. Então, o processo civilizatório qual nós estamos envolvidos é um processo que culminou com a evolução técnica, né? E através da técnica podemos comprovar diversos fatores, como não necessariamente um Deus para a formação do universo. O universo é formado por um acúmulo de matéria e energia que chegou a certo ponto, ficou tão intenso, explodiu, e nessa explosão formou-se esses corpos celestes ao qual estamos envolvidos. Mas em algum momento tu vai ter que colocar algo para surgir essa matéria, né? Não necessariamente, a matéria está solta nesse complexo ao qual estamos envolvidos, que é o universo, ela está ali, flutuando nesse sistema. Mas esse sistema tem que ter uma origem. Pois é, mas a origem desse sistema, que por mais que a ciência tente responder, a origem desse sistema vai continuar com uma pergunta. E o que fez essa matéria? Como essa matéria solta apareceu aí, né? Pois é, por isso que nós temos um processo, por isso nós temos um sistema civilizado. A civilização, ela, na verdade, nos reduz. Então a gente fez esse acúmulo de evoluções que, por uma crença, alguém lá chegou um certo dia e disse, não, isso foi Deus. Eu me apropriei da imagem de Deus e construí todo um processo de signos envolvendo esse ser superior que fez, então, com que fosse constituída toda uma série de crenças e rituais e processos envolvendo toda uma comunidade que crê que um ser iluminado chegou lá, botou um pozinho mágico lá e fez todo esse movimento acontecer. Ou poderia estar flutuando nesse sistema e esse complexo de acúmulo fez com que ocorresse, então, a vida e que nós pudéssemos estar aqui hoje discutindo esse processo. Então, esse é um ponto. Não necessariamente temos de ter uma crença para acreditar nesse processo de formação, né? Proibir a entrada de crenças. Então, há um complexo de matérias que não necessariamente precisa de um Deus para fazer, né, esse ponto gerador para o impulso do pontapé inicial. O que aconteceu foi o acúmulo de energia, a explosão, e os processos depois dessa explosão estamos aqui ainda estudando. O universo ainda está em expansão, por isso, das órbitas elípticas ou não, pontos de discussão, norte, sul, o que é norte, o que é sul, nós estamos soltos no universo, né? Não existe norte e sul, foi uma convenção posta dentro do nosso processo civilizatório eurocêntrico, que o norte era onde eles estavam, que ficou como sendo a parte superior, e nós, não civilizados, ou do sul, embaixo, dominados. Então, um processo de codificações que fizeram essa imposição, né? Dentro da crença ocidental que nós estamos aqui regendo. Então, filosoficamente, dentro do processo de construção do saber, eu me identifico mais com a questão genealógica do Foucault, que faz todo o resgate, então, desse processo e acúmulo de técnicas, que fez com que surgisse, então,
ocidentais, né, fez com que surgisse então esse processo de signos, esses arranjos do corpo social ao qual estamos envoltos e ao qual muito prepotentemente nos chamamos de civilizados, né? Perfeito. Megalomaníacos, a ponto de dizer que quem vive numa cultura não tão técnica, né, com não tanta sofisticação ou com tanta modernicidade, não é civilizado, muito pelo contrário. Aí entra a questão ética da discussão, o que é, o que não é. Né? Como é que eu vou me dizer civilizado e ele não civilizado? Há um ponto muito significativo nessa discussão, e tanto na discussão da questão da natureza, que se retirou das discussões ocidentais, né? O convívio mambé com a natureza é outra realidade a qual nós teríamos que ir lá e nos civilizarmos, né? A relação deles para com a natureza, esse complexo de signos, significados e gestões do planeta e dos processos naturais é outro, né? De respeito, de aproximação. Então há explicações muito simplistas, digamos assim, né? Como surge o trovão. O trovão é porque Tupã, Pambaé tá brabo, foi lá e castigou nós que estamos aqui, veio a tempestade, fez os arranjos, então, do corpo da natureza. Algum elemento natural da forma de energia que estava lá naquela árvore interferiu de forma a desalinhar esse processo, ela foi castigada então por Deus dentro da crença deles e a árvore morreu com raio, né? Processo de rearranjos. Mas nós, enquanto ocidentais, enquanto questão de formação de saber, temos essa acumulação, né? Acumulação de saberes, acumulação de signos, acumulação de processos que nos resultam em discussões muito específicas para a questão genealógica do saber, né? Ou a questão genealógica da formação das teorias e das crenças. Então, o que a gente pode fazer de leitura crítica, né? O processo ocidental, que nós somos condicionados a sermos dominados, ou sermos dominadores enquanto seres e enquanto gênero, né? O gênero masculino é, por uma construção de signos, de representações, o ser superior que subjugou de diversas formas as mulheres, né? E a qual hoje nós vivemos nesse conflito dualógico, dialético, seja lá qual for, para reinserir a mulher enquanto ser, né, na nossa civilização. Né? Então é um processo distinto, essa questão mais pura da filosofia, da discussão das formações, das matérias e das energias, é uma questão importante a gente fazer essa discussão, digamos assim, como marco referencial. Né? Essas discussões que você faz são absolutamente pertinentes e fantásticas, e a gente até acha assim, só que nós não tratamos desses temas dessa forma. Quando eu falei em Deus ali, foi só assim, uma resposta. Eu, obviamente, não estou sustentando nenhuma ideia. Até porque se, eventualmente, a ideia de Deus que se tem hoje fosse aceita dessa forma, se cobraria a explicação. Então, tudo bem, foi Deus, mas e Deus quem fez Deus? Né? Pronto, aí nós voltaríamos ao ponto de partida. Então, não é essa. Mas eu gostaria, sim, de te dizer, Francisco, é importante esse debate, podemos fazer, sem dúvida alguma, mas o propósito aqui agora é só examinar essa questão puramente formal, porque na medida que nós examinarmos o homem agora agindo em sociedade e as instituições humanas, aí nós temos que pôr em uma série de questões, assim, eu acho que em ordem, e que talvez não coubesse no propósito. O nosso propósito aqui é examinar pura e exclusivamente a seguinte questão: como funciona a inteligência humana? Depois, as outras questões, né, que eventualmente pudermos tratar, nós poderíamos até organizar outros painéis aqui. Eu acho que essa questão, aliás, meus cumprimentos, você tem um domínio muito claro dessas ideias e até podemos conversar. Acho que poderíamos te convidar uma hora para expor de forma mais ordenada, né? Mas nós temos um horário a cumprir aqui às 11. Isso. Passamos 3 minutos hoje. Nós temos um